Bom, nesse vídeo agora nós vamos ver a última propriedade aqui dos somatórios que nós vamos estudar. Nós vamos chamar essa propriedade aqui de comutação de somatório duplo. E ele tem um emprego importante para a gente conseguir fazer algumas simplificações nas demonstrações que a gente vai fazer no futuro. Então, essa propriedade, a forma como ela está apresentada aqui, ela nos mostra apenas que os símbolos sigma aqui, a gente conseguiu trocar um pelo outro, certo? Então, o primeiro somatório aqui era na variável i e o segundo na variável j. Né? E isso no membro esquerdo da nossa equação aqui. Já aqui no membro direito, essas variáveis estão trocadas, né? Então, o j vem primeiro e o i vem em seguida, certo? E o nosso termo aqui, ele está variando com duas variáveis. Ele não está variando apenas com um número inteiro. Ele varia com dois números inteiros, que são i e j. Então, qual é o efeito disso aqui? Quando eu faço esse somatório, eu faria primeiro esse somatório aqui, para depois fazer o somatório de fora. E o efeito aqui é que a minha variável ela é j, certo? Então, o efeito de eu realizar o somatório com a variável j é que eu vou substituir os valores de j pelos números aqui que vão do r até o s. E à medida que eu fizer essas substituições, a variável j deixa de existir, certo? Então, a gente está dizendo aqui que esse somatório de j variando de r até s, desse a e j, ela deixa de variar com j, pois o resultado variará apenas com i. Porque nós substituímos os valores de j pelos valores nos quais ele varia, certo? De r até s. E o que acontece? Se eu fizer essa substituição, isso significa que eu estou olhando parcelas primeiro variando com j, para depois olhar as variações em i. E a gente sabe que na soma, a ordem das parcelas não importa, né? E se eu olhasse primeiro as parcelas variando com i e depois as parcelas variando com j? Então é isso que essa propriedade diz. Que como a ordem das parcelas não importa, se eu olhar a ordem em que eu realizo a soma de uma forma diferente, eu vou obter um somatório distinto apenas aqui comutando a ordem do somatório, certo? Então, um exemplo para ilustrar bem essa propriedade, para ela deixar de ser assim muito abstrata e ter um significado mais real, é para a gente fazer aqui a expansão desses somatórios aqui, reorganizando os termos e mostrando que essa igualdade é válida, tá? Ou seja, o que eu tenho aqui basicamente é a aplicação daquela propriedade. Os nossos somatórios aqui estão em i primeiro, depois em j, e aqui está em j, depois em i, certo? Só que aqui eu tenho uma parcela real, não uma parcela fictícia aí, a i j, né? Ela efetivamente é 2i mais j, certo? Então, como é que ficaria isso? Bom, eu olho para o primeiro somatório aqui e vejo que j varia de 0 até 2. Então, qual é o efeito disso? Se eu quiser realizar esse somatório, eu vou ter que, onde está j, eu vou substituir pelos valores de 0 até 2. Então, a primeira parcela é 2i mais 0, a segunda parcela é 2i mais 1, e a terceira parcela é 2i mais 2. Certo? Agora, o que eu tenho? Aqui eu tenho uma expressão que só varia com i. E eu tenho que fazer esse i variar de 1 até 4 e somar todas as parcelas com essa variação. Então, na primeira linha aqui, eu troquei o valor de i por 1. Na segunda linha, eu troquei o valor de i por 2 e assim sucessivamente até o valor de i igual a 4, que é o último valor, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Do jeito que eu organizei o somatório, e isso foi proposital, além da falta de espaço, é lógico, eu fui colocando as parcelas
com valor crescente de J na horizontal. Então todos os valores que estão na mesma horizontal, eles têm o mesmo valor de J. Olha só, o valor de J aqui é 0, 0, 0 e 0. Aqui é 1, 1, 1 e aqui 2. E os valores de I, eles estão variando na vertical. Certo? Então a forma mais simples de rearranjar isso é trocar. Se eu olhar primeiro esses 4 termos, o J é fixo, mas o I varia. Depois esses 4, idem. O J também é fixo e é igual a 1, e o I varia, e assim sucessivamente. Então eu reescrevi esses 4 termos primeiro aqui, fazendo o I variar aqui na horizontal, certo? E depois eu fui mudando o J para cada um deles, à medida que eu mudo de linha. Então nessa primeira linha o J é sempre 0, na segunda linha o J é sempre 1. Aí agora o que acontece? Se eu olhar cada linha dessa aqui, eu consigo trocar isso aqui pelo somatório de J de 0 até 2, de 2 vezes 1 mais J, 2 vezes 2 mais J, 2 vezes 3 mais J, certo? Então eu acabei invertendo a ordem dos somatórios, né? Porque quando a gente olha para essa expressão, a gente reconhece que ela é outro somatório. É 2 vezes um número que está variando aqui, 1, 2, 3, que era o nosso I. E aí a gente volta para a expressão original. Só que agora a gente viu que a gente conseguiu alterar a ordem do somatório, tá? Então a gente vê aí que essa propriedade ela nada mais é do que a ordem das parcelas não importa, certo? E a gente vê também que é extremamente tedioso e trabalhoso. A gente tinha aqui uma quantidade pequena de parcelas, apenas 12 parcelas, e dá muito trabalho, né? Então é evidente que ter a regra na forma simbólica ajuda muito a gente a ter maior praticidade, né? Ter maior capacidade de manipulação algébrica sem precisar de a complicação que é expandir os somatórios, né? Então, mais um exemplo aqui. Aqui a gente repete aquelas expressões que a gente já viu, né? Com relação a um somatório dos inteiros e somatório do quadrado dos inteiros. E aqui, mesmo sem dizer quem é AK, eu sei de alguma forma aqui que o somatório de K igual a 1 até 15 de AK dá 120, certo? E aí eu preciso calcular o valor exato aqui desse somatório. E aí a gente vê um problema, certo? Qual o problema? A variável K seria a última que eu realizaria as alterações de variáveis, certo? E eu só saberia calcular ela se o AK tivesse sozinho, né? O AK aqui ele está misturado com outras variáveis, certo? Então a gente vai ter que usar a álgebra aí para tentar separar essas variáveis, né? Usando as propriedades que a gente aprendeu. Então, evidentemente, a primeira propriedade que eu posso usar é essa aqui, ó. Eu tenho um valor constante multiplicando o meu termo. Então, se eu tenho um valor constante, ele sai do somatório, tá? Eu já reordenei aqui as minhas variáveis, certo? Então, por indução, aquela nossa propriedade de comutação dos somatórios, ela é válida para uma quantidade qualquer de somatórios, né? Nesse caso aqui a gente tem 3 somatórios e a gente tem 3 variáveis aqui, I, J e K, não é isso? Então eu pus o K para o final para tentar forçar que a gente consiga deixar aquele somatório que a gente conhece o valor da soma separado, certo? E de fato, ao alterar a ordem aqui, colocar o K primeiro, depois o J, depois o I, quando eu olho para esse somatório aqui, eu vejo que apenas essa parte do somatório varia com K. O I e o J quadrado, com relação ao K, eles são constantes. Então eles podem ser postos em evidência aqui e eles saem do somatório de K.
certo? Então já nessa primeira etapa aqui eu consegui forçar o aparecimento da expressão aqui que a gente já sabe que vale 120, certo? E aqui eu continuo fazendo a mesma coisa, certo? Aqui eu tenho agora o somatório de J. E o somatório de J, ele não varia, o I não varia, não é isso? Então o I pode sair também aqui do somatório. Então eu consigo separar o meu problema aqui em 3 somatórios, certo? Então agora basta substituir os valores, certo? Esse somatório aqui a gente sabe que vale 120. E aí o 120 é constante, ele sai do somatório. E aí nos sobra aqui o somatório de J igual a 1 até 30 de uma inteira ao quadrado. E a gente pode substituir na fórmula, que também vai dar uma constante, que é esse valor aqui. E ele sai do somatório também. E sobra apenas o somatório de um número inteiro, que a gente também consegue calcular pela fórmula. De modo que esse somatório original aqui, super complicado, a gente consegue fazer a conta aqui sem jamais trabalhar nas parcelas, né? Então a gente não realizou nenhuma soma, pelo contrário, né? A gente acabou transformando todo o problema de um somatório complexo em uma multiplicação. Agora, por fim, vamos ver esse exemplo aqui, né? Então, mais uma vez aqui eu tenho uma coisa aqui que é um somatório, que eu sei o valor que esse somatório resulta. Então, o somatório de n igual a 0 até n menos 1, de o cosseno de 2π sobre n kn, com k e n inteiros, dá 0, certo? Desde que o k esteja restrito a essa região aqui, certo? Entre 1 e n menos 1. Calcule esse somatório aqui, certo? Então, vamos lá. Nesse somatório aqui, existe alguma similaridade entre ele e a regra que a gente tem? Então, se a gente comparar aqui, fica aqui de cara logo que eu tenho o cosseno e o seu argumento, e o cosseno e o seu argumento. A única coisa diferente entre eles é que aqui eu tenho n maiúsculo e aqui eu tenho 9, certo? Isso significa que parece que talvez eu possa usar essa propriedade aqui com n igual a 9, certo? E deveria aparecer um somatório variando com n, que é essa variável aqui, que vai até n maiúsculo menos 1. Se o n for 9, n maiúsculo menos 1, ele vale 8, certo? E de fato eu tenho aqui esse somatório de n maiúsculo variando de 0 até 8, certo? E aí aqui aparece o mesmo problema novamente, certo? Aqui eu tenho as variáveis k separadas da variável n. Apesar de que esse termo aqui ele também contém k, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou trocar a ordem aqui dos somatórios, certo? E aí, no momento que eu troco a ordem dos somatórios, o primeiro somatório ele fica variando com n. E esse termo de cosseno ele varia com n, mas o AK não. O AK varia apenas com k. Então esse k ele pode ser colocado em evidência e ele aparece aqui fora do somatório de n, certo? E aí aqui a gente resolveu o problema, ou seja, o simples fato de a gente saber que é possível comutar a ordem dos somatórios, a gente já achou aqui a expressão igual à anterior aqui, certo? E nesse nosso caso específico, os valores de k estão variando entre 1 e 4. E eles poderiam variar entre 1 e 8 se a gente empregasse aqui essa regra, certo? E estar entre 1 e 4 é mais restrito ainda do que estar entre 1 e 8. Então significa que com certeza esse somatório aqui vai dar 0. E aí não interessa qual é o valor de AK, porque quando eu fizer esse somatório aqui, eu vou multiplicá-lo por 0 e isso aqui vai resultar em 0. Tá? Então essa é uma forma aí de simplificar expressões usando as propriedades de somatório para
as nossas finalidades, as propriedades de somatório que nós vimos até agora são suficientes para que a gente possa desenvolver o trabalho aqui da análise de espectro, né? Então, até uma próxima oportunidade.